Olá, eu sou Teodora e eu estou aqui com a Luísa. Nós duas somos alunas do curso de Administração da Universidade Federal de Rio Grande. No podcast de hoje, chamado Curiosidade Logística, vamos apresentar o artigo Reduzindo Custos e Otimizando Rotas no Transporte através do método Milk Run, um estudo de caso, no qual os autores são os seguintes: Bonato, Medeiros, Pereira Júnior e Amaral. Nós escolhemos fazer esse podcast no formato de perguntas, então selecionamos 4 perguntas com base no artigo e eu vou fazer a primeira pergunta para a Teodora agora. Theo, qual a temática do artigo? O artigo tem como propósito abordar a redução de custos e a otimização de rotas no transporte de matéria-primas de uma indústria automobilística. De todos os processos logísticos, o mais importante é o transporte, tendo tanto pela quantidade e valor que os recursos consomem, como por movimentar produtos de um ponto geográfico a outro, conforme Prelzer et al. 2015. Esse estudo tem por objetivo a aplicação do método Milk Run para a redução de custos logísticos de uma empresa multinacional atuante no setor automobilístico. Existe necessidade da redução de custos nos processos logísticos? Sim, essa necessidade ela existe porque o transporte é um elemento muito importante quando a gente pensa em custos logísticos. De acordo com o Balu 2007, o transporte pode chegar a 2/3 do custo logístico total. No Brasil, o transporte de cargas é 65% dos custos logísticos de uma empresa, sendo 4,3% do seu faturamento e pode chegar a ser mais do que o dobro dos seus lucros. Esse alto custo está bem relacionado com a má organização dos transportes e abastecimento. Tanto quando a gente fala de combustível, quando a gente fala da distribuição física dos produtos. Por isso é necessário um planejamento estratégico bem eficiente, com o intuito de atingir essa redução nos custos dos processos. Partindo para a terceira pergunta que a gente selecionou, gostaria de perguntar para a Tel o que é e como a aplicação da metodologia Milk Run pode auxiliar na redução de custos e na otimização das rotas. O estudo conceito de Milk Run nos leva a uma pesquisa mais profunda, e por isso tal conceito foi desmembrado em outros 3 conceitos distintos, mas eles se completam. Conceito de logística, cadeia de suprimento e Milk Run. O termo Milk Run é de origem inglesa e faz referência ao sistema de leite que tinha um horário definido para suas ações. Esse método é uma antiga prática logística de abastecimento com origem nos tradicionais sistemas de distribuidoras de leite da Europa e Estados Unidos. Sua lógica consiste em ter um sistema de abastecimento com roteiros e horários pré-determinados para as coletas de materiais junto aos fornecedores. Esse sistema de abastecimento tem roteiros e horários pré-definidos a fim de que as coletas de materiais aconteçam com apenas um veículo. Essa metodologia tem impacto direto sobre o atendimento das demandas do cliente final, pois minimiza riscos de atraso, já que otimiza a entrega de fornecedores, fazendo com que a empresa tenha recursos disponíveis para a produção dentro do prazo planejado de fabricação e entrega. O modelo Milk Run procura ocupar a carga total do veículo e verificar a melhor rota em termos de custo e benefício. Vamos agora para o método Milk Run é mais vantajoso que o método convencional? Quais vantagens que o método apresentou? O método Milk Run é mais vantajoso, pois o mesmo ele apresenta uma redução de custos em relação às viagens que são realizadas diariamente. A vantagem é a redução de custo, bem como a otimização do tempo e de recurso, visto que esse método mais convencional cobra o valor da carga, levando em consideração todos os quilômetros que são percorridos, mais a tonelagem transportada, o que torna ele muito mais elevado quando a gente faz a comparação. No artigo, o estudo de caso foi feito com base na empresa Delta, e aí teriam 3 fornecedores que o transporte passaria para coletar as matérias-primas,
E então, utilizando o Google Maps, foi criado as rotas e analisada todas as vantagens da gente escolher o método Milk Run. Fazendo a comparação das rotas, levando em consideração o convencional com o método Milk Run, a gente obteve ganhos, né, porcentagens bem significativas de ganhos quando a gente compara todos os 3 fornecedores. No método Milk Run, os ganhos ficaram em 45%, 43% e 12%, né, respectivamente, os fornecedores A, B e C. Então, com essa análise, a gente observa que o método é muito adequado, sim, ser aplicado, porque ele otimiza traz uma rotas, redução de que é a custos. proposta do método em questão. E como uma consideração final, um aspecto importante que a gente pode levar em consideração é ter um preço competitivo nos seus produtos. E para isso acontecer, a empresa precisa buscar sempre melhorias e a redução dos seus custos, o que é recomendável e adequado quando a gente implementa o método Milk Run.